Alô, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lui e a Sala Online me convidou para gravar esse vídeo sobre uma lição que eu aprendi e queria compartilhar com vocês. Eu fiquei pensando muito sobre que lição eu poderia compartilhar e eu pensei em falar sobre a minha experiência com transtorno de ansiedade. Porque nos últimos anos, principalmente 2018 e 2019, eu passei por momentos muito difíceis, mas eu também aprendi muito com tudo que eu passei. Então pega seu chá, seu café ou sua água e senta aí pra gente conversar. Eu sempre tive um perfil ansioso. Hoje, com o processo de terapia e de autoconhecimento, eu percebo que muitos comportamentos, sentimentos e sensações faziam parte desse padrão ansioso. Desde criança, por exemplo, eu sempre tive bastante dificuldade com as interações sociais, principalmente na escola. Para apresentar trabalho, para responder ou para fazer uma pergunta, ou até para, passar um dia inteiro na casa de um colega. Conforme eu fui crescendo, eu desenvolvi algumas habilidades e me acostumei com algumas situações, tipo a falar no telefone, a conversar com pessoas desconhecidas, mas eu percebi que eu naturalizei muitas coisas que eu achei que só faziam parte da minha personalidade, só que nada disso me fazia bem. Eu sempre me culpava por não agradar as pessoas e por isso eu tinha muita dificuldade para dizer não ou para expressar o que eu realmente sentia porque eu tinha medo de causar algum conflito. Eu achava que todo mundo iria me criticar e me julgar de uma forma negativa e por isso eu sou muito crítica comigo mesma. Eu quero fazer tudo perfeito. E eu sei que eu tenho bastante dificuldade para me validar, para gostar de mim e das coisas que eu faço. Eu também sempre fui uma pessoa que se sentia muito desconfortável para fazer coisas novas, para sair da rotina, porque eu sempre queria ter controle de tudo que acontece comigo. Então, para mim sempre foi difícil fazer algo diferente e quando eu fazia, eu precisava me preparar com antecedência. E outra questão bastante complicada é que eu sempre acabei assumindo responsabilidades que não eram minhas, porque eu achei que eu tinha culpa de tudo ou que eu tava sempre devendo algo para todo mundo. Para minha família, para amigos, para namoradas, enfim. Acho que tudo isso faz parte de uma crença de desvalor quando a gente acha que nunca é suficiente. E eu tenho certeza de que essas crenças são consequências da minha vivência como uma menina e agora uma mulher que não corresponde aos padrões de gênero e de sexualidade. E de fato, é muito comum que pessoas LGBT desenvolvam transtornos de ansiedade, pânico, depressão, por causa das violências que a gente sofre. Muitas vezes por causa do preconceito, de episódios de violência física, emocional, psicológica. A gente tenta ser uma pessoa que a gente não é, a gente internaliza LGBTfobia e a gente tem medo de tudo, de contar pra família, de não ser amada, de andar na rua. A gente sente vergonha, enfim, a gente cria uma autoimagem negativa e começa a acreditar que vale menos do que os outros. Acho que tudo isso aconteceu comigo, mas eu levava a minha vida, eu conseguia lidar com a minha rotina e dava conta das minhas demandas. Mas algumas coisas aconteceram e elevaram muito o meu estresse. Eu entrei no mestrado e eu comecei a de fato trabalhar com internet. Então tudo que eu disse que pra mim era um desafio passou a ser a minha rotina. Falar em público, lidar com imprevistos, viajar a trabalho e principalmente ser julgado o tempo inteiro. Quando você trabalha com internet, tudo que você faz vai ser analisado. O que você escreve no Twitter, o que você fala nos stories, uma foto que você posta, um vídeo que você faz. A universidade também é um espaço que costuma adoecer as pessoas, então eu meio que estava vivendo em dois mundos que podem ser bastante prejudiciais para nossa saúde mental. O resultado disso foi que eu alcancei um pico de ansiedade do qual eu não conseguia mais sair e todos os âmbitos da minha vida foram afetados. Eu não conseguia ver pessoas, eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia sair de casa. Ou seja, foram tempos difíceis, mas também foi o momento de maior crescimento da minha vida e eu aprendi muito com tudo isso. Eu decidi fazer uma lista com algumas dessas lições porque eu tenho muito virgem no meu mapa e eu adoro uma lista. Algo que eu aprendi é que tudo é temporário. Tanto os momentos bons quanto os momentos ruins. Agora você tá vendo esse vídeo, por exemplo, mas daqui a algum tempo você vai estar fazendo qualquer outra coisa na sua vida e esse momento já vai ter se tornado passado. Compreender esse caráter efêmero da vida me fez encarar os episódios de ansiedade de uma outra forma, porque quando eu tinha um dia muito difícil, eu pensava que ele ia passar. E isso me leva à segunda lição que eu quero compartilhar. Eu comecei a valorizar muito mais os momentos felizes, os dias em que eu tava bem, e eu passei a ser uma pessoa muito
muito mais grata também. Às vezes a gente vai vivendo e não percebe quantos motivos a gente tem pra ser grata, sabe? E quando eu me vi sem conseguir fazer coisas simples da minha vida, tipo pegar um dinheiro no banco ou comprar comida, eu percebi que eu nunca valorizava esses momentos antes. Eu peguei ônibus a vida inteira e eu nunca pensei, nossa, que ótimo pegar ônibus, porque sempre foi algo que fez parte da minha rotina e também não é um negócio que você fica, ai, que delícia pegar um ônibus e ficar no trânsito. Mas quando eu comecei a voltar pra minha rotina, cada pequena coisa que eu fazia se tornava uma grande conquista. Primeiro, se eu tinha um dia inteiro sem uma crise de ansiedade, eu já me sentia a pessoa mais feliz do mundo. Depois, eu consegui ir no mercado, selecionar os produtos, ficar na fila do caixa pra pagar e eu me senti extremamente realizada fazendo tudo isso. E agora eu encaro os meus dias dessa forma. Cada coisa que eu consigo fazer, eu agradeço. Quando eu consigo trabalhar, quando eu faço uma viagem, quando eu como fora e vou no aniversário, enfim, eu valorizo cada dia e a minha referência de um dia bom mudou muito também. Antes, um dia incrível pra mim era um dia em que algo muito especial tinha acontecido. E agora um dia incrível pra mim é um dia em que eu me sinto saudável. Mas eu aprendi também que nem todos os dias vão ser assim. Eu me sinto muito melhor agora do que eu me sentia em 2018, em 2019, mas isso não significa que a ansiedade acabou e que todos os meus dias vão ser iguais. Que eu sempre vou conseguir sair e ver pessoas e me sentir confortável no trabalho, e numa viagem, num evento. Não vai ser sempre assim, mas isso não quer dizer que a minha vida tá igual ao ano passado, por exemplo. A gente precisa reconhecer e valorizar os nossos processos e entender que nada é linear. Talvez algumas coisas sejam sempre um desafio, mas por causa da terapia principalmente, hoje eu tenho ferramentas para lidar com essas situações. E isso me leva a uma outra lição muito importante. Tá tudo bem se não tiver tudo bem, mas se não tiver tudo bem, procura ajuda. Pedir ajuda é muito importante, principalmente ajuda profissional. Eu sempre bato muito nessa tecla porque isso realmente salvou a minha vida e eu tenho a impressão de que eu deveria ter começado a fazer terapia muito antes de chegar no meu limite. Talvez eu nem tivesse chegado nesse limite como eu cheguei nos últimos anos. Mas de qualquer forma, chegar nesse limite, ou seja, passar por todas as coisas que eu passei, me levou a um processo de autoconhecimento muito grande. E nos últimos meses eu percebi que a minha percepção sobre tudo mudou demais. Minha autoimagem, minha autoestima, minhas estruturas de relação, minha forma de lidar com o trabalho, com as pessoas e principalmente comigo. Hoje eu consigo me respeitar muito mais, eu consigo me olhar com carinho, com respeito, com admiração, com amor, e eu acho que não tem lição mais importante do que essa. E se você quiser compartilhar uma lição que você aprendeu, fica muito à vontade, comenta aqui embaixo, porque essa troca é sempre muito especial. Abracinho em você, beijo, tchau!